que agora eu vou mostrar para vocês, enquanto eu falo, até vou dar um espaço. Ó, olha o que a gente viveu em 2011, para ser bem exata e assertiva com vocês. Olha a fase que eu vivia em 2011 e as grandes manchetes de hoje, né, do Léo Dias, falando sobre Marcos Mion. Por que que Marcos Mion não segue o Rodrigo Faro, que é colega de profissão, foi colega de emissora, inclusive neste vídeo ele fez uma ligação entre o programa Legendários, que era o programa que eu trabalhava, com o programa do Faro. Pode ligar, diretor, enquanto eu falo, só vamos deixar no mudo o programa lá, porque a gente tem, né, o áudio, não pode soltar com áudio. Ó, esse era o Mion, eu tinha uma relação ótima com ele, ele me escolheu dentre 400 mulheres que fizeram um teste. Naquele mesmo dia passaram 400 mulheres, pelo menos foi o número, os dados que me passaram, tá? Eu era 40 e tanto, sei lá. Eu fui convidada para fazer um teste na Record, eu nem conhecia a Record ainda, só pela televisão, nesse ano, no ano de 2009, perdão, do ano de 2009, janeiro de 2009, né? Perdão, janeiro não, perdão, dezembro de 2009, para ingressar num programa que estrearia em março de 2010, que a gente gravaria um piloto. Eu fiz o piloto do Legendário, gente, o piloto. Vocês sabem o que é um programa piloto? Antes do programa ser aprovado para a TV, se faz um programa piloto, um esboço do que será o programa de televisão. E eu fui contratada nessa época. E a Record estava para gravar o piloto, estava selecionando meninas para trabalharem como assistentes do Mion. E a proposta da Record, que era uma emissora mais evangélica do que é hoje, era mais ainda em 2010, não queria estilo paniquetes, não queriam biquíni de jeito nenhum, eles queriam que as meninas participassem mais com fala, enfim, era a vibe da Record, um jeito de introduzir no mercado com o que vivia da época que tinha paniquetes, que tinha bailarina do Faustão, que tinha tudo isso, eles tinham que acompanhar esse mercado para não perderem em audiência, mas ao mesmo tempo eles tinham um receio porque era uma emissora de igreja. Enfim, aí eu ingressei no Marcos Mion, entre 400 meninas ele escolheu apenas uma, que era Débora Albuquerque, era eu. E assim, o que eu acho que contou para o Mion, quando ele fez a entrevista comigo, na entrevista foi muito estressante para mim, porque eu era realmente uma menina de faculdade, uma menina que não tinha malícia de mídia, e eu tive que colocar um biquíni. Eu fiquei muito estressada na hora, mas coloquei calada, é um estresse interno que a gente não fala para ninguém, até porque ninguém me acompanhou no teste. Nessa época eu era meio, né, eu era mais na minha em relação à família e tal, enfim, eu coloquei meu biquíni um pouco estressada com tudo e fiz o teste. Aí o câmera, né, que estava me filmando na Record, ele falou: vira de costas. Depois de eu falar, eu sou a Débora, eu tenho 25 anos, eu acabei de me formar em jornalismo, eu sou bilíngue e tal. Estava falando tudo que eu realmente sou como profissional para ingressar numa carreira, né, que poderia me dar o sonho da minha vida na época, que era me tornar apresentadora, jornalista ou repórter de entretenimento, não de jornalismo, mas de entretenimento na televisão. Então ali eu vi o sonho da minha vida, algo que era inalcançável para o pessoal da época, porque a televisão era intocável, diferente da internet que você se grava. Não, lá a TV era intocável e não tinha a internet ainda, não tinha. Tinha no máximo o Twitter no estouro, no início dele, tá? Então, eu estava ali vendo todo o meu sonho e eu me coloquei aquele biquíni, fiz esse teste e falei do que realmente eu fazia. E eu acho que isso me destacou, porque bonita por bonita, tinham várias bonitas ali. Em 400 mulheres que foram listadas como bonitas, que foram chamadas por serem bonitas, e tinha que ser loira, né? Corpão, barriga magra, né? Bunda, tudo podia ser grande, mas barriga magra, tinha que ter um rosto ok, que combinasse, tinha que ter o estilo paniquete, né? O estilo dançarina do Faustão. Então é assim o estereótipo, é um estilo que tinha que ter. Ah, eu vou botar a fulaninha. Não, tinha que ser esse estilo. Então, dentre 400 mulheres tidas pela sociedade da época como bonitas, nessa média de 20, 25, 26, até 30 anos, eu consegui passar e só passava uma. Que a outra já era selecionada, que era a Carol Dias, a outra menina que fez, né? Que inclusive hoje faz negócio de finanças, sei lá. Carol Dias. Ela já estava selecionada. Motivos, não sei.
tem que perguntar para ela a história dela. Mas aí eu fui escolhida dentre essas 400, fui indicada pela Paola Crossara, do Wolf Maia Studios, né, que eu fiz anos de teatro no Wolf Maia Studios, e fui escolhida pelo Mion. Quando eu cheguei em casa com o meu, que era um celular enorme na época, com o meu celularzão, o próprio Mion em pessoa me ligou. Eu estava voltando da Record, fazendo o caminho da minha casa, que é a 23 de maio, né? Tava saindo da Record e ele me ligou. O Mion me ligou. Eu fiquei catatônica, né? Eu tinha um Golf na época, um Golfzinho, né? Eu fiquei catatônica. Ele, sou Mion, tal, tô te ligando para falar que agora você faz parte do Legendários, que não sei o quê. E eu fiquei tão empolgada que eu só agradecia, falava, claro, eu vou e tal. E falava também, mas eu sou jornalista. Ele, porque a gente vai fazer acontecer, porque a gente vai gravar o piloto, que não sei o quê. Fiquei empolgadíssima e adorei que ele me ligou e ele deu a entender que foi a minha entrevista, porque eu fui audaciosa na entrevista. Quando o câmera me mandou virar de costas, eu falei, eu não vou virar de costas. Eu olhei para a câmera e falei, eu não vou virar de costas. Provavelmente, quem estava no monitor era o Mion, que ele que escolhe. Ele escolheu o elenco inteiro do Legendários, para vocês terem ideia. O Mion trabalhava pra caramba na época da Record. No início dele, ele trabalhava pra caramba. E a gente tá falando de um menino que era rico, filho de pais médicos, que teve a morte do irmão dele na faculdade. Não sei se vocês sabem disso, mas tem toda uma história do Marcos Mion, tá? E era um cara que podia não estudar, não trabalhar, e ele escolheu o caminho do trabalho. Na televisão, ele não era famoso, começou ali na MTV, foi crescendo, se consagrando com esse jeitão dele, carismático, ele conquistou. Na Record foi o primeiro grande passo do Mion, então ele estava muito empolgado, ele escolheu o elenco a dedo. E aí, segundo o que ele me falou, ele escolheu muito porque eu fui bocuda. Eu falei, por que virar de costas? Que não sei o que. Acabei virando, né? Porque eu queria um emprego, mas eu questionei muito essa virada de costas. E aí virei uma legendária que, com o tempo e o avanço das paniquetes, acabou se tornando legendete. E aí eu participei do auge aí da televisão, dos programas de auditório. A gente fazia ao vivo todo sábado, o ao vivo entrava às 10h30 da noite, terminava lá para meia-noite, era ao vivo todo santo sábado, e no meio da semana a gente ficava gravando externa. O que é externa, Débora? Externa são os quadros que entram no programa. Então eu andava com o Léo Lins, Maurício Meirelles, é por isso que eu tenho amizade com o Léo Lins, é por isso que eu conheço a Aline Mineiro, porque a Aline Mineiro namorou o Léo Lins por muito tempo, quem não lembra, tá uma pesquisada, a Aline Mineiro foi mulher do Léo Lins, então eu conheço o Léo e o Léo me apresentou a Aline. Então, eu conheci uma galera, conheci o Gentili também nessa época, Danilo Gentili, é por isso que eu tenho esse laço com essa galera do humor, por causa do Legendários, tinham quadros de humor. O Maurício Meirelles escrevia o quadro do Mionzinho. Quem não sabe o que é o Maurício Meirelles vai olhar, que é interessantíssimo, vocês vão morrer de rir, né? Maurício Meirelles é o criador de Enzo. Enzo, gente, é como ele chama as pessoas da geração Z, que tem esse pensamentinho novo, tal, diferente da gente, que é da geração Millennium, né? Ou do X, da geração X. É uma geração que pensa diferente. Então ele chama de Enzo. Por isso que eu vi o menino ali na foto e falei, nossa, tem a cara de Enzo. Entendedores entenderão. E aí é isso, gente. O que eu ia desabafar? Eu até estava falando com a minha assessoria de contar isso para algum jornalista, mas eu pensei, não, vou contar para o meu público. Durante a minha vivência desses 2 anos com o Marcos Mion, aconteceram muitas coisas. Coisas que foram sérias para mim. Eu entrei muito Nutella em relação à TV. E que eu fiz as Ronaldinhas, tal, passei por altos, né, por maus bocados nas Ronaldinhas, mas eu não tinha a constância que eu tinha no Legendários, porque a gente trabalhava muito no Legendários. Muito quadro que a gente gravava em externa, que a gente ficava 12 horas numa van, indo de um lado para o outro, gravando e não sei o quê. Tudo a gente fez, até tirar sangue a gente tirou para fazer um exame de sangue, mostrar tal, doar sangue, né? Doação de sangue. Enfim, tudo a gente fazia. Ia no Play Center, mostrar a Noite do Terror, botava a gente nos brinquedos, fazia o que eles queriam com a gente, que nem o Pânico fazia também. Né? Só que o do Legendários era mais light, era mais, né, consciente, porque era a Record, tinha os bispos e tal. E aí o Mion inventou que. Ah, não, aí o Mion inventou, não. Aí inventaram nos colchetes, muita gente ali tinha muita. Eu não gosto de usar a palavra inveja, mas tinha muito receio da gente, né? De mim e da Carol. E depois entrou a Pri Saravalli, que foi a terceira menina e última oficial do programa, né? E aí muita gente começou a pegar receio. O Felipe Solari era um. Felipe Solari fazia um quadro de sustentabilidade, era um menino que era um entojo.
sabe, nos bastidores, tratava a gente super mal, era super machista, e eu não sou mimimista, se eu tô falando é porque era. Até no programa, se vocês assistirem no YouTube, vocês vão ver esse menino falando, quando as meninas proferiam algum erro de português ou falavam alguma coisa torta, ele falou, por isso que ela é Gedete, tá vendo? Então fazia umas piadas muito pesadas, e não é nem pela piada, que piada por piada a gente releva, ainda mais a gente que trabalha com humor, a gente não liga pra piada, mas é o dia a dia, ai, sabe, ficar com nojo e desfazendo da gente, falar, isso daí é elenco de apoio, isso não é elenco. Aí na hora das fotos, desfazer da gente, a gente viajou para uma tribo indígena com o Solari, ele desfazia da gente. Falava, o que, que tem que trazer essas meninas aí, que não sei o que lá, sabe, coisas que doem, que te fazem sentir uma merda. E o menino não é nada hoje, o menino sumiu, zero esquerda, o menino, sabe, um idiota que eu tive o desprazer de conhecer, né? E a Mia Mello também, outra, sabe, uma mulher nada a ver, que odiava outras mulheres, uma mulher que odeia outras mulheres. Ela deixa tão nítido nos programas quando eu assisto, e ela estava falando com uma menina que tinha mais estudo que ela, debochando, querendo chamar de burra, de oferecida. Nesse programa que eu estou mostrando para vocês, ela me chama de oferecida por estar cumprindo a fala que o meu diretor me passou para falar no palco, porque o ao vivo é ensaiado, gente. Sempre antes do ao vivo tem um programa que a gente faz, fica 2 horas e meia ensaiando para ao vivo e depois entra o ao vivo, tá? Nada ali, nem os erros de português que o Mion falava eram verdadeiros, eram tudo era ensaiado. Então, tudo que eu falo no palco já tinha sido passado para eu falar. Ah, eu não beijei o Mionzinho, deixei ele escrever na minha bunda, dei surra de silicone com peito nele, porque eu quis. Foi porque já era uma coisa programada. E aí vem essa mulher, essa atriz, ela é uma atriz, ela fez novela, fez filme, mas é o tipo de pessoa, gente, esse elenco do Legendários tinham pessoas tão ruins, eu não falo tóxicas, mas ruins mesmo, sabe? Que eu não sei como, né, por uma coisa do destino, hoje, se botar a Mia numa calçada e eu na outra, a Débora Albuquerque, que ela zoava tanto, eu sou muito mais famosa que ela. Eu até te falo, Mia, eu sou muito mais famosa que você. E digo agora, eu sou muito mais inteligente que eu sou o Lari, que todo mundo que estava ali. Porque eu estudei mais, eu fiz mais tempo de teatro, eu sou melhor atriz que você, porque eu tenho mais tempo de estudo, eu tenho mais faculdade, pós, experiência. Você travou na vida, você travou em tudo que fez, não foi para frente, sabe? Então a maioria das pessoas que esnobavam a gente, pisavam na gente, né, hoje estão numa merda, e é isso que eu falo, a vida é uma roda gigante. Agora o Mion, né, o Mion que está aí sendo ameaçado, segundo a mídia, perder o caldeirão do Mion para o Faro, entre ele e o Faro, pelo que eu vivi com o Mion, e eu não vou falar sobre isso por enquanto, ainda não me sinto segura para falar sobre minha vivência com o Mion, tá? Entre ele e o Faro, eu conheço os dois. Eu ainda sou mais o Faro. Eu conheci o Faro em 2010 também, nas internas. Ele e o Mion se falavam, eles eram amigos. O Faro veio conhecer a gente fazendo maquiagem. Ele me ofereceu um tênis até que era de publicidade deles, e eu não aceitei porque não era o tamanho do meu pé. O Faro sempre foi humilde. Ele nunca viu a gente como elenco de apoio. O Faro sempre foi legal. E eu não ganho nada falando do Faro. O Faro nem apresentador é nesse momento. Mas desse meio, o Faro é uma pessoa boa. Uma das poucas que a gente pode falar que é boa, de fato. Então, qual que é a sondagem aí do Léo Dias? Se o Faro estaria ameaçando o cargo do Mion. Não sabemos, não estou na Globo, não sabemos, mas o que o Mion falou. Aí foi questionado para o Mion o seguinte: por que você não segue o Rodrigo Faro na internet, no Instagram? E ele não seguia. E, pô, Débora, esse programa que vocês estão vendo, tá vendo essas meninas com a caixinha? Elas são as faretes, as meninas que trabalhavam no Rodrigo Faro. O Mion foi até o estúdio do Faro, buscou elas para fazer esse quadro comigo. Vocês estão vendo isso? E aí elas fizeram o quadro comigo. Ele era amigo, sim, do Faro. Não é que ele não segue porque eles não se dão bem, porque eles não se conhecem, porque eles não são amigos. Não, isso é desculpa. Eles eram amigos, eles se conheciam, eles conversavam.
O Faro sempre foi legal com ele, o Faro era muito maior que ele, porque o Faro estava há anos no Dominical. Então não tem essa, tá? Eles eram amigos sim. Então o que eu venho falar para vocês é o que eu sei de fato. Se tiver que a Globo escolher entre os dois, né? Vamos supor que eu pudesse escolher, coisa que eu não posso. Eu escolheria o Faro. E daí vocês podem imaginar o que vocês quiserem da experiência que eu tenho, eu, Débora, tá? E o Mion falou sobre uma coisa interessante, que a Record emitiu ele de uma maneira muito esdrúxula, muito absurda, da noite para o dia, tiraram ele, viraram as costas para ele, não falaram com ele, fizeram isso comigo também, Mion. Só que por que com você é mais importante? Quando a gente saiu do Legendários, as meninas, o elenco que você tirou do Legendários, você também não fez isso com as pessoas e não foi virado as costas da noite para o dia? Tem que pensar nessas coisas. Quando a gente fala isso da gente, que a gente se doeu, tal, a gente tem que pensar em quando a gente fez para as pessoas também. Teve uma época que quem virava as costas e demitia era você. E pessoas boas que não fizeram nada, não descumpriram uma regra. E aí a pessoa não tem que ficar revoltada a vida inteira, deixando de seguir, fazendo cara feia. Pô, o Faro é teu colega de profissão, né, meu? Faro é gente boa. Todo mundo estava no aniversário do Faro, o Celso Portiolli, o, o César lá, como que é? O César Filho, todo mundo. O Zucatelli, todo mundo gosta do Faro. Porque o Faro é gentil. Então, é estranho você não seguir ele, sendo apresentador como ele, da mesma idade que ele, tendo trabalhado junto com ele na Record, junto. Foi um questionamento interessante do portal Léo Dias. Fez sentido. E o que você respondeu, para mim, ficou interessante, né? Ah, porque eu parei de seguir todo mundo da Record que me fazia mal.